Senhoras e senhores deputados, apreciamos agora o projeto de lei 462 do CDS-PP sobre o regime relativo ao financiamento do estabelecimento de ensino particulares e cooperativos. Procede à quinta alteração ao decreto-lei 553/80 de 21 de novembro. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Portas. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Governo está a fazer uma tenaz sobre os contratos de associação, pondo em risco, de um dia para o outro, 93 projetos educativos, desprezando a estabilidade de 57 mil alunos e suas famílias e ameaçando o posto de trabalho de 8 mil professores e auxiliares. É uma tenaz, sim. Por um lado, o Governo corta no financiamento dos contratos de associação em 22%, o dobro do corte sofrido no Ministério da Educação. São, portanto, um alvo. Ao mesmo tempo, o Governo altera o diploma dos contratos de associação, tornando-os deliberadamente precários e inseguros, o que equivale a decretar a morte a crédito destas instituições. Estão, portanto, na mira do Partido Socialista. Ninguém planeia um projeto educativo para um ano apenas. É como se o Estado dissesse à comunidade educativa: daqui a um ano a vossa escola pode acabar, basem daqui enquanto é tempo. Esta atitude do Governo é criticável por 5 razões. Em primeiro lugar, põe em causa diretamente a qualidade do ensino. É espantoso como o Governo, antes de legislar, não fez a pergunta óbvia: quais são os resultados escolares dos contratos de associação? Ora, os dados são claros. Nas 100 melhores escolas portuguesas, cerca de 20 têm contrato de associação. 72% das escolas com contrato de associação estão nas primeiras 500 escolas portuguesas. Ou seja, globalmente, este ensino é francamente bom. Pergunto, porquê dar cabo de um ensino que tem qualidade? Em segundo lugar, a decisão do Governo atinge absurdamente alunos e famílias de meios desfavorecidos. Ao contrário do que pensa uma certa esquerda caviar, nas escolas com contrato de associação, entre 1/3 e 2/3 dos alunos são de famílias cujos rendimentos estão abaixo dos 600 euros. Ou seja, estes contratos permitem a quem é pobre e a quem é desfavorecido ter acesso a um ensino de qualidade. Pergunto, onde fica o elevador social, ou seja, o direito a subir na vida através da educação e da qualificação? Em terceiro lugar, uma coisa é fazer um planeamento demográfico, regional e de recursos humanos da oferta educativa, outra, completamente diferente, é fazer um diploma cego e celerado que provoca uma espécie de despedimento sem justa causa de milhares de profissionais que trabalham nestas escolas, cujo único crime ou pecado é serem parte de uma rede escolar prevista na lei e garantida pelo Estado. Como se fossem profissionais descartáveis e alunos negligenciáveis apenas porque a direção da escola é particular ou cooperativa. Pergunto, é a inspiração cristã de algumas destas escolas que provoca ou autoriza este gesto de insensibilidade social? Em quarto lugar, a posição do Governo é irracional do ponto de vista económico, porque prescinde do princípio da máxima utilização das capacidades instaladas no nosso país em matéria educativa. O Governo prepara-se para deitar fora instalações, edifícios, equipamentos, parques desportivos e investimentos já feitos. Atira para o desemprego docentes e não docentes a quem terá de pagar subsídio. Tudo isto em nome de construir escola do Estado e só do Estado e dar obra à parque escolar sem preocupação com a eficiência dos recursos. Só isto explica o uso de um decreto que atinge todos, quando, na maioria dos casos, a escola com contrato de associação é a única disponível numa distância razoável e civilizada no século XXI. Pergunto, a interioridade e a ruralidade passaram a ser um Portugal secundário? Por fim,
o Governo visa reduzir a liberdade de ensino. Ora, sem estes contratos, como os simples, como os de patrocínio, como os profissionais, que dão ensino com qualidade a muitas crianças e jovens de meios desfavorecidos, o ensino particular será a cotada exclusiva de quem tenha os rendimentos suficientes para pagar as respectivas propinas. Pergunto, estão os socialistas conscientes de que esta medida é elitista no pior sentido da palavra? Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, esta batalha é decisiva. O CDS tem 34 anos de lealdade inquebrantável à garantia constitucional da liberdade de aprender e ensinar. Hoje, com este projeto, defendemos que os contratos de associação são plurianuais e que as respectivas escolas são parte da rede escolar. É o básico, é o óbvio, é o mínimo e é uma oportunidade para os socialistas retificarem. Continuaremos a batalha. O diploma do Governo, como está, não deve ser promulgado. Mas se o for, cá estaremos para o tentar alterar. A última coisa de que Portugal precisa é de um preconceito ideológico contra quem presta um bom serviço educativo a quem mais precisa desse serviço educativo para poder sonhar com uma vida melhor. Tenho dito. Sr. Deputado Bravo Nico. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. De acordo com a Constituição da República Portuguesa, na política de ensino é dever do Estado, artigo 74º, criar um sistema público e desenvolver o Sistema Geral de Educação Pré-Escolar, sendo que, para a consecução desta finalidade, e vou citar o artigo 75º, número 1, o Estado criará uma rede de estabelecimentos públicos que cubra as necessidades de toda a população. Esta circunstância constitucional corresponde a um princípio fundamental: garantir a universalidade do acesso à educação por parte de todos os portugueses, nomeadamente daqueles que se encontram abrangidos pelo período de escolaridade obrigatória, que hoje, como sabemos, é de 12 anos. Este desígnio constitucional foi, é e continuará a ser uma prioridade em Portugal para qualquer governo, pela simples razão que, apesar da extraordinária evolução que se tem registado nesta área, o acesso à educação ainda não é um direito universalmente exercido no nosso país. É, pois, nesta realidade e não noutra que devemos contextualizar a nossa discussão. Portugal continua a ter no presente a necessidade de investir fortemente na expansão da sua rede pública de educação, no sentido de garantir a todos os portugueses o acesso ao sistema educativo para que aí possam exercer o seu direito elementar à educação em condições de equidade e igualdade de oportunidades. Conjugando o exercício deste direito com o imperativo constitucional que determina que é ao Estado que compete garantir a respectiva concretização, facilmente se depreende de que o alargamento da rede de estabelecimentos públicos de educação é uma política constitucional correta e indispensável. E esta política não pode nem deve ser capturada por qualquer outro interesse que não seja o interesse geral do país e de cada um dos portugueses. Assim sendo, o Estado tem um dever claro: garantir o acesso ao sistema educativo a todos os portugueses em todos os níveis de ensino, em condições de igualdade de oportunidade. No pré-escolar, nos ensinos básico e secundário, no ensino superior e na educação e formação dos adultos. Tem sido esta a nossa prioridade. E neste sentido de garantir o acesso universal à educação, cumprindo o desígnio constitucional, o Estado, em determinados momentos e territórios, tem estabelecido parcerias com instituições não públicas, no sentido de serem estas a disponibilizarem o serviço público de educação. Estas parcerias materializaram-se, no caso dos ensinos básico e secundário, através de contratos de associação com escolas particulares e cooperativas, as quais têm cumprido a sua parte e têm assegurado o serviço público de educação nos contextos onde o Estado não estava presente ou onde a sua oferta era insuficiente. Foi este o princípio que presidiu e que continuará a presidir ao estabelecimento destes contratos com as escolas particulares e cooperativas. Por outro lado, as necessidades de qualificação que o nosso país ainda hoje apresenta
remetem-nos para um desafio. É que não só temos o dever de garantir uma adequada e racional gestão dos recursos públicos, evitando investimentos redundantes e sobreposições na oferta educativa, com competição autofágica entre instituições que prestam serviço público, como temos a necessidade de prestar um serviço educativo a todos aqueles a quem ainda hoje a escolaridade obrigatória não chega. E vou concluir, Sr. Presidente. O alargamento para 12 anos da escolaridade obrigatória, a necessidade de qualificação da população ativa e a concretização do princípio da aprendizagem ao longo da vida evidenciam-nos o trabalho que temos pela frente e a necessidade que temos de aproveitar todo o potencial já instalado. É neste quadro que temos que pensar e que temos que nos entender. Todos compreendemos que não devemos gastar os recursos que temos onde esse investimento já não é necessário, para que esses mesmos recursos possam ser investidos onde realmente são necessários. Até porque, nas atuais circunstâncias, muitos portugueses ainda não exercem, como já referi, em condições adequadas de quantidade e qualidade, o seu direito à educação. Assim sendo, e para concluir, pensamos que devem prevalecer os princípios da responsabilidade, para que não se gaste um único cêntimo que seja numa oferta educativa redundante, que não sendo sinónimo de liberdade de escolha, significa realmente cercear a liberdade de muitos no exercício do seu direito à educação. Com esta perspectiva da realidade, não podemos acompanhar o CDS-PP e o seu projeto de lei, uma vez que entendemos que não devemos condicionar o processo de avaliação e negociação que se encontra em curso, que desejamos chegue a algum compromisso que satisfaça ambas as partes e que, principalmente, contribua para o reforço das condições de exercício do direito à educação para toda a população portuguesa. Muito obrigado. Sr. Deputado Emílio Guerreiro. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Eu gostaria de começar, de facto, por afirmar que o PST não concorda com a proposta do Governo. Aquilo que se conhece do Decreto-Lei do Governo coloca em causa o funcionamento das escolas com contrato de associação e coloca em causa a liberdade de escolha dos pais e dos alunos. Mais uma vez, é o Governo que infelizmente lança a instabilidade nas escolas portuguesas. São mais de 50 mil jovens e crianças as que frequentam este tipo de ensino, muitas delas, a sua maioria, oriundas dos escalões A e B da ação social escolar, ou seja, de famílias carenciadas. Já o dissemos e reafirmamos hoje aqui, que no caso do diploma ser promulgado, procederemos à sua apreciação parlamentar. Muito bem. Quanto à iniciativa que hoje discutimos do CDS, afirmarmos que, concordando com o sentido do projeto, não nos comprometemos com as soluções em concreto. Estamos sim disponíveis e dispostos a contribuir para o aprofundamento deste debate na busca das melhores soluções para as famílias portuguesas, se for esse o entendimento que é desejável que exista da maioria dos deputados neste Parlamento.